Nosso palavra de Deus nessa noite para o nosso coração, que Deus ministrou meu coração durante a semana. Nós estamos começando, antes mesmo do mês de outubro, a falar de oração. Nosso tema será oração. Agora, a partir de hoje, todo o mês de outubro, nas nossas células, nas nossas reuniões, estaremos falando de oração. Por que as orações não são ouvidas, o tipo de oração, intercessão. Nós queremos falar também um pouco sobre intercessão, que é tão maravilhoso para a igreja, e nós estamos vivendo o tempo do fim, estamos vivendo o tempo que só o Senhor sabe que o dia e a hora, mas nós já temos noção de tudo o que estamos vendo acontecendo com o mundo, com a economia mundial e com as coisas que estão acontecendo. Nós então já temos a noção que o tempo do fim está chegando e precisamos estar mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, e nós queremos então exercer isso que nós chamamos de oração, esse tempo de comunhão com Deus, que é o tempo de oração. Eu quero ler com vocês um texto eu quero ler 3 textos antes de entrar na oração de Ana, que vai ser a oração modelo para as nossas vidas. Embora a oração modelo mesmo é o Pai Nosso, mas o Pai Nosso e a oração de Ana são 2 orações muito parecidas, e eu quero convidar você para esse tempo meditarmos na palavra de Deus, no que Deus vai falar conosco. Mas antes eu quero ler Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Eu acho que todos, irmãos, todos conhecem Mateus capítulo 7 e o versículo de número 7, é conhecido de todos. Abra aí a sua Bíblia, pode acompanhar também ali. É tão conhecido esse texto, que nós podemos ler todos juntos. Vamos lá? Pedi e dá-se-vos-á. Mais alto. Buscai, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, eu bato na porta e a porta abre. Esse é o significado desse texto. Agora vamos para João 14:14. Não esqueça desse texto. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui quem está falando é o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, falando sobre oração, no Sermão da Montanha. Mas por que Deus pede? Jesus disse que nós podemos pedir, pode diminuir um pouquinho, está um pouco alto aqui, eu acho que é o retorno. Por que Jesus manda pedir e como é esse pedir? Abre aí a tua Bíblia em João 14:14. Olha o que diz o versículo. Vamos ler juntos, todos? Em meu nome eu farei. Aí na minha tradução, se pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. Então nós lemos: pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então, Jesus está dizendo no Sermão do Monte que nós devemos bater, devemos pedir, devemos buscar, Ele está dizendo que vai abrir. Agora, em João 14:14, ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o versículo 13, João 14:13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é uma promessa.
Jesus está dizendo que Ele ouve a oração que é feita em seu nome. Aí é que vem a grande implicação, porque orar em nome de Jesus sem conhecer o caráter de Jesus, porque o nome de Jesus não é uma varinha de mágica, o nome de Jesus não é um abracadabra, o nome de Jesus não é um nome mágico, é um nome poderoso, amém? Só que o nome de Jesus evoca o seu caráter, o nome de Jesus evoca o que Ele é, e quando nós oramos em nome de Jesus e não somos atendidos, é porque nós estamos pensando no nome de Jesus apenas como uma coisa que vai nos dar sorte. Mas não é isso. Olha o versículo de número 15, João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Ou seja, se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento. Então Jesus diz que atrelado o seu nome está os mandamentos. Atrelado ao nome de Jesus está a obediência à palavra dele. Então eu não posso falar em nome de Jesus se ele não autorizou. Se ele não autorizou a falar no nome dele. Ontem eu dei um exemplo disso aqui na nossa célula, onde nós estudamos isso aqui com mais profundidade e discutindo entre os irmãos. Eu dei um exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Por exemplo, vocês estão na minha casa, faltou o refrigerante, faltou o suco. Aí eu peço, vai ali na venda, como antigamente tinha isso, né? Vai ali na venda e fala no meu nome e pede para te dar um refrigerante, te dá lá o que você precisar, compra mais alguma coisa para ajudar aqui no almoço. Aí o irmão vai lá comprar e chega lá e fala, olha, eu não trouxe dinheiro, mas eu vim aqui no nome do pastor Elson. Aí eu posso levar refrigerante, eu vou aproveitar e levar um suco também, vou levar também um sorvete. Vai anotar no nome do pastor Elson. Porém, se a pessoa falar assim, me dá aí 1 litro de cachaça, me dá 1 litro de cachaça também para levar aqui. Aí anota que o pastor Elson vai passar e pagar. Aí a pessoa que está atendendo vai dizer, então isso aqui não é do pastor Elson, isso aqui eu não posso te dar. Porque ele não usa isso, ele não bebe isso, então ele não autorizou você comprar cachaça. Então, quando a gente ora em nome de Jesus e não é atendido, porque nós oramos, falamos o nome dele, simplesmente em nome de Jesus, Pai, me dá isso, em nome de Jesus, me dá aquilo. Aí você fala, mas o nome de Jesus não funcionou. O nome de Jesus funciona quando a gente carrega com o nome dele, o caráter dele, a personalidade dele e os mandamentos dele também em nossa vida. Não é separado, o nome de Jesus não é separado do seu caráter, amém? O nome de Jesus não é separado do seu caráter, dos seus mandamentos. Isso que é poder no nome de Jesus. Tiago, então, ele não pode conflitar com Jesus. Aí Tiago, no capítulo 4 e versículo 3, Tiago diz assim, pedis e não recebereis, não recebeis, porque pedes mal. Olha a tradução NVI. Quando pede e não recebe, pois pede por motivos errados. Olha, que interessante. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. E termina assim, para gastar em seus prazeres. Para gastar nos seus caprichos. Quando você pede alguma coisa em nome de Jesus que não é atendido,
é porque o que você pediu não está glorificando o nome do Senhor. O que eu pedi tem que glorificar o nome do Senhor. Quem entendeu diz amém. Aí eu quero usar então o exemplo da oração de Ana. Eu sempre gosto de, quando eu ministro alguma coisa no Velho Testamento, eu gosto primeiro trazer esta visão do próprio Jesus sobre o assunto. Isso é muito importante. Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, até porque ele é chamado de verbo, de palavra de Deus. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso ir para Jesus. Se eu quero conhecer o Velho Testamento, eu preciso ler Jesus. Então eu quero com vocês em 1 Samuel. 1 Samuel, abra a tua Bíblia, e eu quero ler a partir do versículo 9. Mas antes de ler o versículo 9, de 1 Samuel, quero só explicar aqui que um homem chamado Eucana, ele era descendente dos sacerdotes. Porque senão Samuel não podia ter sido sacerdote. Então Eucana era descendente dos sacerdotes. Ele tinha duas mulheres naquela cultura, principalmente uma mulher que não tinha filhos, não engravidava. Então eles pegavam uma outra mulher, casavam com uma outra mulher para que tivesse filhos. Isso não está no princípio, Deus não mandou que ninguém tivesse outras esposas, duas mulheres, mas aquela cultura naquela época. Até porque nessa história aqui já tem um grande conflito entre Ana e Penina. Então, Penina tinha muitos filhos, e Ana, o ventre de Ana era um ventre morto, era um ventre sem vida. E uma mulher que não tivesse filhos, não engravidasse, era considerado maldito, era uma maldição. Acreditava que Deus estava punindo aquela mulher, porque ela não podia ter filhos. Então eles chamavam de ventre de sepultura. Ventre de sepultura, porque o ventre não gerava nenhuma criança. Então a história diz que quando Ana ia para a casa do Senhor, subia a Siló para adorar o Senhor junto com o seu marido, ele levava os animais para o sacrifício. Aí ele dava uma porção maior para Ana, porque Ana, todas as vezes que ela ia para adorar o Senhor, ela se aborrecia. Imagina agora você sabendo que vai vir à casa de Deus para se aborrecer. Ninguém vai para a presença do Senhor para se aborrecer. Mas todas as vezes que Ana ia, ela era aborrecida por Penina. O texto diz que ela era a sua rival. E o seu marido dava para Ana uma porção maior, porque diz o texto que ele amava Ana. Porém, ela não podia ter filho. Penina, então, o texto, o versículo de número 6, diz que excessivamente a irritava. Excessivamente. Então, Ana era aborrecida e angustiada por Penina. Então, o versículo de número 9, no dia que Ana vai para o templo, o texto diz assim, o versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou aonde? Na presença do Senhor. O versículo de número 11: e fez um voto, dizendo: Senhor,
dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Diga comigo, serva. Preste atenção nesta palavra serva. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Lembra que aparece serva aqui 3 vezes. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção ao movimento da sua boca. Porque Ana, no seu coração, falava com quem? Com Deus. Ela falava com Deus e estava amargurada, mas só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Que passagem poderosa para nos ensinar o tipo de oração que Deus ouve. O tipo de oração que Deus ouve. Primeiro, esta mulher diz que ela derrama a tua alma diante do Senhor. E de uma forma solitária, ela não estava no meio da multidão lá, na adoração em Siló. Ela não estava lá cantando, dançando e comendo na festa. Ela estava em algum lugar, retirado, afastado, porque ela precisava derramar a sua alma perante o Senhor. Derramar a alma perante o Senhor é se colocar diante dele de corpo, alma, espírito. E ali, queridos, exclusivamente um tempo a sós com Deus. Esse é o primeiro modelo de oração. Porque o próprio Jesus, ele diz uma vez, quando orar, entra no teu quarto, porque o Pai em secreto, ele vai ouvir a tua oração. Queridos, a oração mais poderosa não é a oração feita no microfone. A oração mais poderosa não é a oração feita no púlpito. A oração mais poderosa não são aquelas orações bonitas, com frases elegantes e teológicas. A oração mais poderosa é a oração no secreto. É a oração no secreto. E a oração dela era tão secreto que Eli só via os movimentos da boca, mas não ouvia, porque ela estava orando, além de um lugar mais afastado, ela estava orando no seu coração. Então, qual é o modelo da oração e o que nós podemos aprender com a oração de Ana? Primeiro, a oração de Ana era uma oração em secreto. Ela não estava falando para ninguém ouvir, ela não estava falando para impressionar ninguém. Ela não estava orando para que alguém olhasse para ela e falou: oh, que mulher de oração. Oh, que mulher que busca a presença do Senhor. Não, ela não estava fazendo, ela não estava no meio da multidão, porque senão ela estava lá na festa em Siló, adorando e orando e clamando lá no meio das pessoas. O texto diz que ela estava orando em secreto. Em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que Jesus, ainda bem cedo no escuro, ele procura um lugar para orar.
e o texto bíblico diz que ele vai para o deserto. Jesus se afasta, porque esse modelo de oração de Ana é o modelo de oração de Jesus. Orar em secreto, em particular com o Pai. Nós estamos incentivando os irmãos a orar juntos aqui, orarmos juntos, clamar juntos. Isso é muito importante, faz parte da vida de comunidade de corpo de Cristo. Orar uns pelos outros, a oração do justo tem efeito. É bíblico, porém, a oração mais poderosa é a oração das lágrimas. E a oração que às vezes só sai os sussurros. Por isso que Paulo diz que o Espírito Santo, ele interpreta a nossa oração. Quando nós nem oramos direito, nós estamos apenas chorando, lamentando, e o Espírito Santo, ele traduz lágrimas em palavras. Amém? Ele traduz lágrimas em palavras. Ele é bom nisso, porque ele sabe o que o teu coração está dizendo. Ele sabe o tamanho da ferida e da dor e a entrega que você está tendo neste momento de oração. Amém? É esta oração que faz falta na nossa vida. É esta oração que faz a diferença em nossa vida. É oração em secreto, porque lá eu vou perante Deus sem nenhuma máscara. Lá eu vou perante Deus sem esse estereótipo de crente dentro da comunidade, e eu venho e tenho uma posição e levanto a minha voz: ó Deus altíssimo e poderoso. Não, no secreto eu falo do jeito que eu sei, eu não uso palavras bonitas. Se eu estiver angustiado, triste, eu vou falar: Senhor, eu estou triste. Se eu estiver em depressão, eu vou falar: Senhor, eu não estou conseguindo orar porque eu estou deprimido, eu não estou conseguindo orar porque eu estou triste, Senhor, eu estou envergonhado, eu estou com vergonha do meu pecado. Esta oração é a oração poderosa. Esta é uma oração poderosa, porque é a oração que sai do coração, sai da lágrima, sai da alma. Então, traduzindo, sabe qual é o segredo da oração? É orar em segredo. Simples, né? Qual é o segredo da oração? O segredo da oração é orar em segredo. É orar em segredo. E deixar que o Espírito Santo, que conhece e sabe o que nós estamos orando. Então, quando a gente está fazendo qualquer coisa, trabalhando, dirigindo, a gente pode falar com o Pai ou não? Pode. Com certeza. Ele pode ouvir? Pode. Agora, dirigindo, trabalhando, conversando, fazendo qualquer outra coisa, nós teremos dificuldade em ouvir a voz de Deus. Aí é diferente. Você pode e deve orar no trabalho, no banheiro, na rua, parado, em algum lugar, na escola, na hora do recreio. Você pode orar qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, porque Deus não precisa de um templo para ouvir a tua oração. Deus não precisa de um altar para ouvir a sua oração. Você precisa do templo para vir orar junto com os irmãos e orar uns pelos outros, ser bênção na vida uns dos outros. Agora, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus junto com o motor de carro, junto com barulho de internet, de televisão, de site, de mensagem chegando, de WhatsApp. Deus não vai mandar mensagem por WhatsApp. Deus pode usar alguém para mandar um texto para você, ele pode usar. Agora, ouvir a voz de Deus, você precisa estar em silêncio, só você e Ele. Amém? Aí nesse mundo que a gente vive, nessa correria toda, então nós estamos ouvindo muito pouco a voz de Deus. Muito pouco. Então, o primeiro aprendizado aqui que nós temos é que precisamos de um ambiente em paz,
Um ambiente em secreto, aonde eu posso falar em secreto com Deus. Eli viu Ana orando, mas Ana não estava lá na celebração. Ela estava em outro lugar. Eli viu Ana orando, mas os seus lábios só mexiam. Agora, uma outra coisa que nós aprendemos com a oração de Ana. Ela expressa humildade. O que é expressar humildade na oração? Olha o versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Primeiro, a oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso, santificado. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo que ensina a começar orando, adorando ao Senhor, exaltando o Senhor. Se você não sabe fazer uma oração de exaltação, pega aquele penúltimo louvor que nós fizemos, pega a letra daquele penúltimo louvor, pega um louvor que fala engrandecimento ao nome do Senhor. Cuidado com os louvores que só engrandece as pessoas, só exalta as pessoas. Deus existe por minha causa, Ele é porque eu sou. Então, e Deus depende de mim, então eu sou o centro e Deus vai precisar de mim. Cuidado. Então pega um louvor, onde a letra do louvor está exaltando o nome do Senhor, e pega aquela letra e começa a repeti-la. Começa a exaltar, e a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso, santificado seja o Teu nome. O Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso, e eu estou diante de um Deus poderoso. E Ana começa orando, dizendo: Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amém. Senhor dos exércitos. Olha a humildade. Se benignamente, esta era a palavra que usava para pedir ajuda a um rei. Uma pessoa que estava diante de um rei, pedindo o rei clemência, misericórdia. Olha, ela usava essa expressão: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, para a tua serva. Diga comigo a palavra serva. Sabe o que significa isso? Humildade. Se o Senhor atentares benignamente, ou misericordiosamente, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares diante de tanta coisa, de tanta demanda que um rei tem, se por acaso, quem sabe, se lembrar de mim, e da tua serva não te esqueceres. De novo está clamando alguém que é soberano. Glória a Deus. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. É maravilhoso isso aqui, amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo aqui? É maravilhoso isso aqui. É maravilhoso, e nós sentimos a presença de Deus ontem na nossa reunião lá em casa, com os irmãos da nossa célula, quando entramos nesse texto aqui. Os irmãos que vão estar na célula amanhã vão estar estudando esse texto aqui, esta passagem. Foi tão maravilhoso lá esse momento de refletir o modelo de oração no Velho Testamento, que parecendo com a oração do Pai Nosso, que começa: Senhor dos exércitos. Se benignamente, humildade, ela expressa então humildade. Essa frase que ela usa, serva, Ana não estabelece uma relação de autoridade diante de Deus. Ela não tem autoridade aqui.
Ela não se coloca como autoridade mandando Deus. Olha a expressão, se benignamente lembrares, eu não sou digno de ser nem lembrado. Aleluia. O salmista diz, quem é um homem para lembrar dele? Quem é um homem para o Senhor lembrar dele? Aí Ana usa essa expressão, se benignamente lembrares de mim. Então ela não se coloca como posição de autoridade. Quando ela vai orar, ela diz, eu sou tua serva. Olhe para a minha aflição. Soberba e oração não combinam. E às vezes até a nossa oração é soberba, porque nós só oramos pedindo para nós. Você quer um modelo de oração? Um modelo negativo que Tiago diz, pedir não recebe porque pede mal, pede pela motivação errada. Mas pastor, Ana não estava com a motivação querendo um filho, para exibir esse filho para Penina, para provocar Penina. Até porque a Bíblia diz que Ana, depois que deixou de ser estéril, ela teve mais 5 filhos. Ela foi mãe de 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, mas Samuel seria 4 homens e 2 mulheres. E o texto não mostra que Ana queria um ventre apenas para ter um filho, para dizer eu sou mãe, eu me alegrei. Porque quando você ora com a motivação certa, a bênção de Deus passa na sua vida. Porque o texto diz que ela fala com o Senhor, se me der um filho varão, eu vou te devolver. O Senhor me dá e eu te devolvo. Amém? Você entendeu a humildade de Ana? Você entendeu que a soberania de Deus aqui aparece em todo momento da oração? A oração de Ana não é uma oração egoísta. É uma mulher que ora em secreto e uma mulher que expressa humildade na sua oração. A oração do Pai Nosso diz assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade no céu, como é feito na terra. É assim? Seja feita a sua vontade no céu, como é feito aqui na terra? Não, como que é? Seja feito a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então Jesus está dizendo que a vontade de Deus é plena no céu, na sua morada. Agora que a vontade do Senhor, que é soberana na eternidade, que essa vontade seja soberana na terra. A oração não é ouvida quando o propósito e a motivação está errada. O que você pede é para glorificar o nome do Senhor. O que você pede e ora com lágrimas, com jejum e com consagração é para glorificar o nome do Senhor. Então a oração do Pai Nosso, o nome dele é santo, o reino é dele, amém? Diga comigo, o nome dele é santo, o reino é dele. Aí a oração continua dizendo o seguinte, seja feita a tua vontade, ou seja, prevaleça a vontade dele. A vontade dele é superior à nossa vontade, sim ou não? Tem que ser, esse é o modelo da oração. A vontade de Deus tem que prevalecer a nossa vontade. Olha mais humildade na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Está dizendo, eu sou pecador. Amém? Eu não vou chegar diante do Senhor e falar, eu sou santo. Eu vou chegar diante do Senhor e falar, eu sou pecador. Eu reconheço os meus pecados diante. Você viu que aí, querido, já passou quase meia hora de oração? Alguém fala, eu não consigo ficar 5 minutos orando. Querido, só de você começar a colocar diante do Senhor o que eu estou falando, já passou meia hora e você nem viu.
nem viu passar. E a oração do Pai Nosso agora, mais uma humildade. Ela ora, aí a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Eu estou dizendo, eu sou pecador. Isso é ou não é humildade? Porque se fosse exaltação, Senhor, eu pequei a semana passada, mas tem 7 dias, graças a Deus, jejuando, eu não consegui pecar, aleluia. Não funciona diante de Deus. Não funciona isso diante de Deus. O que funciona diante de Deus é rasgar o coração diante dele, falar: eu sou pecador. Mais humildade na oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado quem me ofende. Perdoar exige humildade. Amém? Se você não é humilde, você não consegue perdoar. Porque o outro me feriu, o outro me machucou, o outro me fez isso, o outro me fez aquilo. Senhor, aí o Senhor diz: você tem que perdoar. Perdoar exige humildade. Quem não é humilde não perdoa, porque se sente injustiçado de ter que perdoar. Então, quando você perdoa quem ofendeu, perdoar é um comportamento de pessoas humildes. Outro exemplo de humildade na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo: me dá pão. Quem é que pede pão, gente? Quem é que vai na porta sua pedir pão? É o pobre. E Jesus diz assim, olha, quando orar em nome de Jesus, presta atenção, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Amém. Então, quando você vai orar em nome de Jesus, tem que lembrar do Sermão do Monte. O nome de Jesus não anda sozinho. O nome de Jesus, Yeshua no hebraico, que significa Josué ou Salvador, é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, mas é poderoso carregado com a palavra, carregado com quem Ele é. Então, Ele ensina a oração do Pai Nosso. Há um procedimento de humildade. Me dá pão. Só estende para pedir pão quem é pobre. E aqui é pobre de espírito. Pobre de espírito, Jesus disse: bem-aventurado, feliz aqueles pobres de espírito. Quem está comigo aqui, queridos? Isso é maravilhoso demais, se você começar a colocar isso em prática. E essa dependência do Senhor, me dá pão, você está dizendo outra humildade também. Eu sinto fome. Me dá pão, porque eu sinto fome. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo para poder livrar do mal. A oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo para livrar de Satanás. A oração do Pai Nosso é para ser um termômetro. A oração do Pai Nosso é o modelo de todas as orações que nós fomos fazer. Você precisa de uma bitola, você precisa de uma referência. E como que é a oração que eu devo fazer diariamente? É a bitola, a referência é a oração do Pai Nosso. Seguindo mais um pouco à frente, Ana se submete à vontade de Deus. Ana se humilha, a oração dela, queridos. A oração dela não é uma oração para forçar a vontade de Deus. A oração dela é uma submissão à vontade de Deus. E como a vontade de Deus é soberana, Ana entrou no plano de Deus. Olha comigo. Ana entrou no plano de Deus. Israel estava falido. Israel precisava de um sacerdote segundo o coração de Deus. Israel precisava de um profeta. Israel precisava de um juiz. Ana entrou em sintonia com a vontade de Deus. Deus precisava de um juiz. Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de um profeta. E esse profeta
Samuel é considerado o primeiro profeta de Israel. O primeiro. Samuel é considerado o último juiz de Israel. E o mais usado por Deus. E a Bíblia diz que nenhuma palavra da boca de Samuel caía no chão, porque Deus a sustentava. Então, quando Ana ora pedindo um filho, ela entra em sintonia com Deus, porque ela disse: eu quero um filho, mas ao nascer eu vou te entregar. Eu quero uma bênção, mas essa bênção não é minha, é do Senhor. Você quer prosperar? Ora para Deus abrir portas financeiras para a tua vida, então faz como Ana. Quando você orar para a prosperidade, você muda o seu discurso de oração. Fala: Senhor, eu quero abençoar mais a obra missionária. Senhor, eu quero abençoar o teu reino. Senhor, eu quero. Aí a bênção de Deus vai passar por você. Você vai ser o primeiro beneficiado desta bênção, e não é pecado, porque Ana foi a mãe que gerou Samuel. Foi no ventre de Ana. E ela teve alegria, e Samuel abriu a porta para ela ter mais 5 filhos. Samuel foi o canal de cura do ventre que só tinha morte. Agora é um ventre de cura, amém? E ela tem mais filhos. E o que ela diz para o Senhor? Esse filho vai nascer do meu ventre, mas eu vou devolver para o Senhor. Então Ana entra em sintonia com o propósito de Deus. Quando você orar pedindo alguma coisa ao Senhor, pensa se o que você está pedindo vai glorificar. Você já viu carro de crente escrito assim: a serviço do Rei Jesus? Coloca lá um adesivo de todo tamanho, mas se o irmão ligar falando: eu estou precisando, eu estou com uma urgência, pelo amor de Deus me ajuda, não está muito bom, o carro está precisando fazer uma revisão, ele está com problema aqui, eu depois, quando der, eu ajudo. Aí o emblema está lá, a serviço do Rei Jesus. Os judeus dizem que dinheiro tem 3 funções na nossa vida: nos abençoar, nos testar e nos amaldiçoar. 3 funções. É a gente que escolhe o que ele vai ser. 3 funções o dinheiro tem: para nos abençoar, para nos testar a nossa capacidade de administrar, a nossa capacidade de lidar com o dinheiro e continuar humilde, ou nos amaldiçoar. Lembra de um homem cadeirante que ganhou na Mega Sena lá em Rio Bonito, no Rio de Janeiro? Foi assassinado pela esposa. E quantos que entram numa miséria, fica mais pobre, fica devendo mais do que o valor que ele ganhou na loteria. Então o dinheiro pode ser bênção, pode ser um teste, ou pode ser maldição. Vai depender da forma que você usa esse dinheiro. Ana, ela chama a bênção dela, não é mais dela. Quando o menino desmama, ela leva para a casa do Senhor, e ela faz uma promessa, um voto. Quando você lê lá no final do capítulo 1, você vai ver que ela pagou o voto. Ela chega lá perante Eli e diz: Eli, está aqui meu filho, já desmamou, aqui está a roupa dele, aqui está a roupa sacerdotal dele, e agora ele vai ficar no templo, ele vai aprender com você. E a palavra de Deus diz que naquela época as profecias eram raras. Naquele tempo, por isso que Samuel, quando Deus fala com ele, ele pensa que era Eli, porque Samuel não cresceu num ambiente profético. Mas Samuel se tornou o profeta que Deus precisava para Israel. Glória a Deus. Você pode ser a resposta da oração de muitas pessoas. Deus disse que o povo de Israel clamava lá no Egito, e Deus usa Moisés como resposta da oração. Você é a resposta da oração de muita gente.
Amém? Você crê nisso, querido? Amém. Israel precisava de um profeta poderoso, um homem cheio do poder de Deus. Israel precisava de um sacerdote segundo o coração de Deus. Israel precisava de um juiz justo. Um juiz justo. Aí, olha só, Ana entra em sintonia com uma mensagem que Deus já havia falado com Eli, que ele ia levantar um profeta segundo o coração dele. Deus havia falado com Eli que os filhos dele não iriam perpetuar o sacerdócio de Israel. E ele diz: eu vou levantar um profeta, um sacerdote segundo o meu coração. Sabe qual oração que Deus ouve? É quando o nosso pedido entra em propósito, em adequar com o propósito de Deus. Quando você estiver pedindo alguma coisa, pensa se vai ser para a glória de Deus. Você está orando para Deus abençoar seu casamento. Alguém que não casou ainda está pensando em casar. Senhor, abençoa meu futuro casamento, eu não sei quando vai ser. Aí o Espírito Santo vai te perguntar: esse casamento vai glorificar o meu nome? Você está pensando em constituir uma família para que dessa família saia profetas, pastores, pregadores, servo temente ao Senhor? Está, então você está em sintonia com a minha vontade. O que é orar em nome de Jesus? É estar em sintonia com a vontade de Jesus. Ele não vai me dar aquilo que vai ser tribulação para a minha vida. Eu vou dar exemplo aqui quando as pessoas começam a namorar. Aí chega na sala pastoral e fala: pastor, nós estamos orando. Quando fala que está orando, já está beijando na boca já há muito tempo. Está orando. Não, pastor, nós estamos orando. E aí, não estão namorando, não, nós estamos só orando. É corte. Está cortando. É a corte. Aí, se a família ou o pastor, alguém falar assim: olha, cuidado com esse varão, cuidado com essa varoa. Não, mas aí se vir um profeta e falar assim: não é de Deus, eu te digo, não é de Deus. A pessoa está tão apaixonada que vai dizer: é o diabo que está falando. Não é Deus. Não é Deus, é o diabo. Aí se ela não quer nada, ele não quer nada com esse namoro, aí Deus fala: eis que é da minha vontade. Aí vai dizer: é o diabo que está falando, porque eu não gosto dela. Você entendeu como que nós nos relacionamos com Deus? É aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu tenho vontade. Deus é soberano na vida de Ana. Deus quer ser soberano na tua vida também. Glória a Deus. Ele quer ser soberano na tua vida, Ele quer impactar a sua vida de oração, mas tem que combinar com o propósito eterno de Deus. Vamos terminar isso na quinta-feira que vem? Então vem para cá em nome de Jesus, aleluia.